Olá! Hoje eu quero contar para vocês como tudo começou. E para que eu possa desenvolver sobre isso, eu preciso voltar lá no começo de tudo, quando eu comecei a prestar vestibular. Eu me recordo que no momento que eu fui prestar vestibular, eu perguntei para minha mãe, comentei com a minha mãe que eu gostaria de fazer letras, e ela falou para mim, não, filha, ela é professora, né, de uma família de professores, falou, não, faça algo que não te cause tanta dor. E aí eu prestei comunicação, me formei como comunicação e publicidade. E comecei a trabalhar na área. Comecei a trabalhar numa agência de propaganda, depois eu fui para um grande veículo de comunicação. E aí a vida é incrível. A vida foi encaminhando de tal forma que de uma hora para outra eu vi na vontade de dar aula. Eu comecei a dar treinamentos e aí, de repente eu me vi dando aula. E eu era muito satisfeita dentro da sala de aula, eu gostava de estar ali. Era realmente uma grande satisfação. Fiquei assim durante muitos anos, dei aula para muitas turmas. Mas chegou uma hora que aquilo começou a deixar de fazer sentido. Chegou uma hora que eu não queria mais estar dentro da sala de aula. E eu comecei a ecoar isso para a vida. Eu dizia para todo mundo, eu não quero mais dar aula, eu não gosto mais disso aqui. Verdade seja dita, eu nunca perdi o prazer em estar em sala de aula, mas eu não tinha prazer em desenvolver as relações com o sistema de ensino na educação. Hoje eu percebo que eu estava absolutamente fora do meu lugar nessa época, mas na época o que fazia sentido para mim era querer sair, porque era pesado. Isso é uma grande percepção que a gente tem que ter. Se a vida está pesada é porque a gente está fora do lugar. Mas eu não tinha esse conhecimento. E aí eu comecei a ecoar para todo mundo, quero sair, quero sair, quero sair. E o destino é muito engraçado, né? Porque quanto mais eu falava isso, mais aulas apareciam para que eu pudesse lecionar. Nesse momento, do meu ápice do incômodo e da discórdia com a instituição de ensino, eu estava lecionando em 4 universidades. Não fazia sentido. Mas daí para frente, nada fazia sentido e tudo foi se encaixando de uma forma grandiosa. Eu lembro que eu estava nessa insatisfação e uma colega que já tinha feito o curso da constelação chegou para mim e falou, conheci um curso de educação sistêmica, eu acho que tem a ver com você. Você já viu sobre isso? Naquele mesmo dia eu fui atrás, naquele mesmo dia eu fiz matrícula, e na semana, poucos dias depois eu comecei a já participar do grupo de educação sistêmica. A educação sistêmica é um viés da constelação familiar, mas eu não sabia, não fazia a menor ideia, nem sabia o que era constelação. E eu lembro que quando eu entrei na sala de aula, eu comecei a ver as pessoas falando sobre educação sistêmica, sobre constelação, e eu olhava para tudo aquilo, até que a professora falou, o que te trouxe aqui? E eu falei, não sei o que me traz aqui. Eu quero sair, não quero mais dar aula, mas toda vez que você fala a palavra professor, professor aluno, escola, eu verdadeiramente me emociono. E ela olhou para mim e disse, tá tudo certo. E saiu. E eu olhei para ela e falei, não tá tudo certo, essa mulher é louca, todo mundo aqui tá doido, e o que eu tô fazendo aqui? Mas conforme as aulas foram passando e o conteúdo foi sendo dado, aquilo foi ganhando um peso tão grande na minha vida, um peso de força, de potência, não um peso de insatisfação. Um lugar de muita tranquilidade. Eu comecei a me reconhecer em tudo que estava sendo dado ali. E aí eu ia com muita vontade fazer aquele curso. E cada vez mais de forma mais profunda, me conhecendo de forma muito verdadeira. Me formei em educação sistêmica. Com muita satisfação, com muita alegria, com muito brilho. E quis, em seguida, logo em seguida, terminando acho que já até meio encalacrei um ao outro, comecei a fazer o curso de constelação, não para trabalhar como consteladora, porque eu era professora, mas para me conhecer. Eu precisava daquele conteúdo, eu precisava esbaldar daquele conteúdo. Lendo, comprei muitos livros, comecei a ler, só falava sobre isso. E aí o instituto que eu comecei a fazer o estudo da constelação, a professora que tinha me dado aula saiu
e eles me chamaram para dar aula. Eu não vou dizer no lugar dela, mas eu quis dizer em relação também a subturmas dentro daquele instituto. E aí eu comecei a fazer isso. Terminei o curso de constelação, dando aula de educação sistêmica, e eu fazia viagens com esse instituto. E num determinado momento a pandemia chegou. E quando a pandemia chegou, tudo fechou, eu não tinha mais como viajar. Eu já tinha saído da universidade nessa época, eu só estava trabalhando com o conteúdo da educação sistêmica. E aí eu comecei a ficar, eu falei, o que eu vou fazer agora? E as pessoas começaram a me procurar para que eu as constelasse. Elas começaram a saber que eu era consteladora e começaram a me procurar. E foi aí, na pandemia, de forma online, que eu comecei a atender as pessoas. De forma despretensiosa, entregando aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que estava me tomado, aquilo que fazia parte da minha vida de forma tão intensa e que de fato tinha tranquilizado meus momentos. Hoje eu fico pensando como teria sido, como eu teria passado pela pandemia se eu não conhecesse a constelação. O tanto que isso ia ser doloroso para mim e como a constelação me tranquilizou verdadeiramente. E foi a partir daí que eu comecei a me apropriar da constelação de uma forma ainda mais intensa, né? Eu comecei a trabalhar com mentorias, a desenvolver cursos, comecei a atender escolas, principalmente, eu esqueci de comentar, mas na pandemia eu comecei a fazer atendimento assistencial, voluntário com alguns professores, entrando em escola pública no momento que eles estavam fazendo a reunião deles, para poder falar um pouco de sistema, para poder acolher aqueles professores que estão perdidos com a nova situação da pandemia. E foi assim que eu comecei todo o processo. Depois de um tempo, eu fui me apropriando um pouco mais do marketing, me apropriando mais das coisas que eu fazia, fui vendo cada vez mais resultado com as pessoas, recebendo feedbacks muito amorosos. Depois eu comecei a trabalhar de forma muito intensa dentro de escola, atendendo pais, atendendo alunos, atendendo professores, atendendo toda a instituição. Eu gosto de atender professores porque quando você atende um professor, e ele, principalmente quando ele é mulher, eu atinjo a casa dessa mulher e atinjo o grupo de alunos que ela desenvolve, então eu atinjo um grupo muito grande de pessoas. Os alunos começaram a melhorar, os professores começaram a ficar com a sensação de menos estafa, tudo começou a fazer sentido. Então, eu dava a aula que eu tanto gostava, sem precisar me submeter ao sistema de educação que eu já não achava que fazia sentido, mas ao mesmo tempo me apropriando de um processo de comportamento que era inovador e era incrível, sensacional. Hoje, olhando para a minha história e entendendo toda a trajetória da maneira como foi, eu percebo que eu comecei na educação como forma de espiar o meu passado com as minhas avós. Depois de um tempo, eu percebi que olhando para a minha história, que a história da minha avó teve essa grande interferência na medida que eu notei que minha bisavó, ela não sabia ler, ela era analfabeta, e aí minha avó virou professora alfabetizadora e começou a lecionar. E quando ela pegou a primeira turma, ela, muito nova, quando ela casou com meu avô, dentro daquela época que ele vivia, muito machista, falou, não, mulher minha não trabalha, tirou minha avó de dentro da escola. Minha avó não pôde seguir com a turma que ela tinha pego. Anos depois, a minha mãe virou professora, mas foi de ensino fundamental 2. Ela não deu aula para alfabetização. E eu lembro que minha mãe até chegou a se aproximar da alfabetização, mas ela falava, não, eu não gosto de dar aula para ciclo básico. Hoje eu talvez entenda que isso tenha sido muito grande, né, para minha mãe se relacionar com a educação. Ela estava certa, estava no lugar dela, foi para um lugar, apesar de estar, de certa forma, compensando ali uma estrutura com minha avó, mas de um lugar mais folgado. Depois minha tia sim, a irmã mais nova da minha mãe,
foi ao encontro da educação, dando aula para a alfabetização. Dizem que os caçulas carregam um peso, né, e grande débito em relação ao grupo familiar. Eu acredito que sim, que a minha tia foi ao encontro dessa alfabetização numa tentativa de compensar de forma mais intensa. Minha avó não ter dado aula e minha bisavó não ter podido ser alfabetizada. Anos depois eu virei professora de ensino superior e comecei a atuar em escola. Eu não contei aqui, fica para um próximo vídeo, mas foi através de uma aluna que não sabia ler que eu reconheci tudo isso e me reconheci, de certa forma, inserida nesse contexto da educação, da terapia e de tudo que eu desenvolvo hoje. Mas eu não vou contar hoje, eu vou contar no próximo vídeo. E é isso. Foi assim que tudo começou. Mas não foi assim que terminou. Que não termina, está continuando de forma ainda mais intensa. Beijo grande.